Paz do Senhor, povo amado de Deus, sou o pastor Josenildo da Igreja das Missões Mundiais e vim trazer mais uma palavra da parte de Deus para vocês, amém? A palavra vai estar no livro de Jonas, vamos ler o versículo 1 do capítulo 2, onde diz o seguinte: Dentro do peixe Jonas orou ao Senhor, o seu Deus, e disse: Em meu desespero clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro, e ouvistes o meu clamor. Amém. Glória a Deus. Amados irmãos, a história de Jonas é muito interessante, né? A gente vê que Jonas recebeu uma mensagem de Deus, recebeu uma ordem direta para ir pregar contra a cidade de Nínive, pois a vontade de Deus é que aquele povo viesse a se arrepender. E Jonas, em rebeldia, por causa da maldade daquele povo, não queria ir pregar contra aquela cidade. Mas, amados irmãos, quando nós recebemos uma ordem de Deus, quando nós recebemos o chamado do Senhor para fazer algo, nós temos que nos colocar na posição de servo, servo obediente, que faz a vontade do seu Senhor. E, amados irmãos, aqui a gente vê as consequências. Jonas, por estar em rebeldia contra o Senhor e não querer ir fazer a vontade de Deus, ele estava sofrendo as consequências dos seus atos. Aqui nessa oração ele estava dentro do ventre do peixe e ali, como ele diz, a sua vida estava já se apagando. Ele estava quase a padecer, mas ele se lembrou a quem ele serve, quem é o seu Senhor, e clamou a ele. Clamou ao Senhor, pedindo ao Senhor por socorro, e Deus o atendeu. Amados irmãos, muitos irmãos têm se afastado dos caminhos do Senhor, têm entrado em rebeldia contra Deus, sem querer fazer o ide do Senhor, sem querer fazer o chamado do Senhor. Irmão, você que está na presença de Deus, continue fazendo o ide do Senhor. E você que está me ouvindo hoje, se por acaso saiu dos caminhos do Senhor, volte enquanto é tempo. Não deixe acontecer o que aconteceu com Jonas, chegar ao ponto de perder a sua vida. Mas se você estiver nesse ponto, estiver a ponto de perder a sua vida, faça também igual Jonas. Clame ao Senhor. Clame ao Senhor, ao nosso Deus, ao Senhor Jesus Cristo. É o único que pode te dar socorro. É o único que pode vir ao nosso favor. Clamemos a Ele. Se você estiver longe dos caminhos do Senhor, estiver se afastado, clame a quem pode te ajudar. A gente vê, amados irmãos, a história de Pedro também, que começou a caminhar sobre as águas em direção a Jesus. Quando ele estava com os olhos fixos no Senhor Jesus Cristo, ele estava tudo bem, estava caminhando sobre as águas. Mas no momento que olhou para o lado, começou a afundar. E a gente sabe que Pedro era pescador, ele sabia nadar. Mas naquele momento ali, amados irmãos, a coisa que ele poderia fazer, ele fez, foi clamar a quem poderia ajudá-lo. Porque ele sabia que com as suas próprias forças não iria vencer aquela tempestade. Ele sabia que se ele lutasse sozinho, ele iria morrer afogado, mesmo ele sabendo nadar. Mas ele clamou ao Senhor Jesus Cristo, estendeu a mão e disse: Senhor, socorre-me. E o Senhor Jesus Cristo, em prontidão, estendeu a mão e resgatou a Pedro. Assim como Deus também fez com que o peixe colocasse Jonas em terra firme. O Senhor, Ele quer te ajudar. O Senhor, Ele quer agir a teu favor. Mas Ele espera que você clame a Ele. Clame ao Senhor Jesus. Clame ao nosso Deus, pois esse pode te dar socorro. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Amém e glória a Deus.